A quem nos assiste, sejam bem-vindos. Esta é uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E iniciamos com uma série de entrevistas trazendo assuntos que julgamos que seja do interesse dos nossos colegas, né? E pedimos até que vocês, por favor, observem, critiquem e nos comuniquem a sua impressão. Hoje, né, eu, Flávio Rangel, formado pela 59ª, tenho o prazer de poder entrevistar o nosso colega, meu veterano, professor Dr. Sérgio Pitelli, que é da 56ª turma, neurocirurgião, mas que não virá hoje para falar para nós sobre neurocirurgia. Vai falar de uma outra coisa em que ele se especializou muito, e ainda bem que o fez, porque ele trabalha como advogado, defendendo a nós, colegas médicos, nos chamados processos por erro médico, né? Que já é um peso para nós. Doutor Sérgio, fale alguma coisa para a gente sobre a sua formação, seu tempo de faculdade. Vamos nos remeter à casa de Arnaldo. Lembranças gostosas. Bom, eu sou da 56ª turma, você já falou. Eu entrei na faculdade em 68 e saí em 73. Portanto, a minha turma está fazendo 50 anos de formada. Beleza. Este ano, né? Nós já fizemos já fomos homenageados pelo CRM, já fizemos a nossa comemoração própria, e dia 10 de novembro vai ter a solenidade lá na faculdade. Eu sou também da primeira turma do curso experimental de medicina, que foi criado naquele ano por uma série de professores super idealistas, né? O professor Marcelo Marcondes, a Eias Hall, o Alberto Carvalho da Silva, e que tinha a intenção de, em suma, de mudar, de modernizar para os padrões da época o curso de medicina. Sim. E assim, a minha experiência como aluno da USP, da faculdade, foi muito gostosa, né? Era muito gratificante ser aluno da Faculdade de Medicina da USP, tida como uma das melhores faculdades de medicina, assim, até do mundo, né? Sem dúvida. Não querendo ser. E eu curti muito. A gente ia muito para a USP Butantã, que também era muito gostoso, né? A gente não ficava só lá na Faculdade de Medicina, curtia muito a atlética também naquela época. E é isso, mais ou menos. Não tem. Qual o esporte que o doutor Sérgio? Eu gosto, assim, na minha juventude, eu praticava futebol e até basquete, apesar da minha altura. Não era o pivô, evidentemente. Sei. Né? Mas lá na faculdade eu jogava futebol, mas jogava em termos recreativos só, né? Não tinha. Assim, eu fui capturado pelo rugby, embora rugby, também nunca tinha sequer conhecimento do que fosse o rugby. Né, mas fui aliciado, gostei da coisa, mas também não tive como representar a faculdade uma ou outra vez só, MacMed, alguma coisa assim, mas não mais do que isso. Né? Mas eu creio que o tema que nós temos para conversar realmente é palpitante para nós, para os colegas, e eu gostaria de pedir a sua experiência, quer dizer, lá no seu confessionário, aonde chegam os casos, né? O que o senhor percebe das nossas dificuldades, da onde que a gente erra em termos de conduta não médica, mas em termos de conduta frente à sociedade, etc. É bem isso mesmo, né? A maior parte dos erros não é médico, né? É de comunicação. De comunicação, e também tem uma formalidade que é o consentimento informado. São esses dois campos, assim, de comunicação, assim, porque o médico precisa realmente, assim, saber escutar, ser solícito. Né? E eu noto que a maior parte das vezes o médico acaba sendo, digamos assim, responsabilizado porque não tratou bem a pessoa, não tratou bem o paciente, não tratou bem a família. Isso é muito... Não é uma forma de expressão, não. Isso é experiência bruta minha, assim, uma experiência muito clara, muito clara. Toda vez que alguém... ou toda vez assim, mas um número enorme de vezes que alguém processa um médico, vem com a história que foi maltratado, que o médico não deu atenção. Né? Então essa é uma questão importantíssima. A outra questão importantíssima, que é a formal, geralmente, em termos mais genéricos, seria assim, o prontuário. Né? Um prontuário bem feito. Médico não gosta de escrever.
Ou pelo menos os que acabam chegando a mim. Talvez eu tenha uma estatística viciada. Escreve que ninguém consegue ler ou também né? que ninguém consegue ler. Então, assim, um prontuário bem feito é a melhor defesa do médico. Melhor defesa do médico. Um prontuário bem feito, com detalhes, dizendo por que adotou ou deixou de adotar aquela conduta específica. Mas escrever mesmo. O médico não gosta de escrever. A gente vê, assim, folhas praticamente em branco, com comunicados lacônicos, né? E dentro dessa concepção de prontuário, vem um documento muito importante que é o termo de consentimento informado, né? Que hoje em dia é absolutamente indispensável. Eu só queria adiantar que, assim, mesmo que eu já tive casos de médico condenado não pelo erro médico, ficou provado que ele não praticou o erro médico, mas ele não avisou do risco. Ele foi condenado porque não avisou do risco. Entende? Tamanha é a importância da comunicação e do consentimento informado. O documento consentimento informado, então, de uma certa forma, demonstra para o julgador que aquele médico tentou, da melhor maneira possível, explicar para o paciente o que ele propunha, como seria feito, e inclusive as possíveis complicações. Isso, não, sem dúvida. E demonstra por escrito, porque a simples palavra vale a palavra do consumidor. Entendeu? Que é o paciente. Isso, legalmente, é o Código de Defesa do Consumidor que existe. Ele é o hipossuficiente que a gente diz, não é isso? Então, assim, cabe ao prestador de serviço, no caso o médico, provar que fez. O paciente não precisa provar que o médico não fez. É quando o médico fala, nós temos aqui a inversão do ônus da prova. Né? Ele que tem que provar. Artigo 6º, inciso 8º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Eu sei de cabeça. Olha lá, também. Pois é. Além do, vamos dizer assim, fundamental a relação médico-paciente, que não tem que ser uma relação servil, né? Tem que ser uma relação realmente do profissional frente ao trabalho que ele realiza e frente àquele que é o, vamos dizer assim, agraciado com o que foi feito, né? Agora, no restante, no entorno, documentos médicos, pessoal de auxílio, hospitais, tem notado alguma falha nesse lado, alguma brecha? Olha, é óbvio que dependendo do hospital, da instituição, o pessoal de auxílio é de alto nível também, né? Quer dizer, então, geralmente acompanha o nível do médico, da instituição. O que eu tenho notado, e aí a classe médica, eu tenho falado com algumas pessoas, digamos assim, alguns colegas médicos, que são politicamente ativos dentro da política médica, que existem algumas coisas, por exemplo, que precisaria ter até uma mudança legislativa. De um modo geral, o médico responde por todo mundo. Ele responde pelo enfermeiro de sala, responde pelo técnico de raio-x. Seria a chefia de equipe. Né? Ele é tido como responsável. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma pessoa que foi fazer uma cirurgia estética no nariz, pediu, né, o anestésico local, que veio numa seringa, um líquido claro, cristalino e inodoro, porque está dentro da seringa. Ele injetou, o nariz começou a inchar, ele parou. Ele foi absolutamente cauteloso. Quer dizer, quem errou foi a enfermeira, né? Que passou alguma coisa para ele que não era. Mas ele foi processado, ele foi condenado. Condenado? Porque ele era o chefe da equipe. Porque existe essa concepção de que ele é que é o responsável por tudo. É como se ele fosse onipresente, onisciente. Ele tem que ver que a outra pegou a droga errada. Ele não tem que ver. Entendeu? E esse é um enfoque legal que deveria ser mudado. Que deveria ser mudado. E como mudar isso aí? Uma das maneiras é tirar porque o Código de Defesa do Consumidor criou um conceito que é a cadeia de prestação de serviços ou dispensação de bens. Diz assim, por exemplo, para automóvel, isso vale maravilhosamente bem. Porque se você compra, por exemplo, um carro estrangeiro, né, numa concessionária aqui em São Paulo, antigamente, se o carro tivesse um defeito, você tinha que brigar com a fábrica lá onde você comprou. Agora você briga com a concessionária, é ela que se vire com a fábrica. Essa é a tal da cadeia de prestação de serviços. Só que isso vale para o médico também. Então, se você manda, por exemplo, um paciente para um outro médico, em tese, você faz parte da cadeia. Mesmo que o outro pratique efetivamente algo, seja inadequado, você pode responder junto com ele. Entendeu? Eu tenho vários exemplos disso. Então, isso é um absurdo. Então, precisaria quando eu falo, mudar esse enfoque. Mudar legislativamente, assim,
mudar o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que para profissionais liberais, de um modo geral... Aonde começa a responsabilidade é onde ela se encerra. O simples dele encaminhar um paciente não quer dizer que ele faça parte da cadeia de... Mas a gente nota que é uma questão complexa. Para a gente que na faculdade não teve nenhuma instrução, orientação, nada sobre isso, é uma coisa que às vezes se aprende da pior maneira possível. Da pior maneira possível, aliás... Como se defender? Eu vou ser direto e reto. O seguro médico é uma coisa que o senhor defende, é uma coisa que o senhor é contra? Defendo, sempre defendi, sempre não. Quando eu praticava medicina na década de 70, 80, até 90, eu pensava mais ou menos como os médicos de um modo geral. Aquela história que o seguro encarece a medicina, encarece, que é uma daí as indústria. Pessoas sabem que a gente tem, que é uma indústria. E realmente, eu acho que isso aí tem um pouco a ver com a história do aparecimento do seguro médico que começou nos Estados Unidos. E que foi um lobby da BAR, que é a Ordem dos Advogados Americana, e as empresas de seguro. Eles fizeram um lobby junto e puseram esse seguro médico obrigatório lá. E aí virou uma indústria realmente, né? Mas acontece, com o passar dos anos, as próprias empresas de seguro acabaram vendo que aquilo tinha sido meio espécie de tiro no pé, porque começou a ficar tão alto assim, que eles também meio que começaram a brigar. Ficou meio impraticável. Mas aqui no Brasil, primeiro que não existe isso, segundo que o contrato é sigiloso, ninguém precisa saber que você tem um seguro. Entendeu? Você faz o contrato, aquilo é um contrato seu. Né? E isso é que é importante também. A maior parte das seguradoras não exige, porque existe um instituto do direito processual que é a denunciação da lide. Sim. Quando eu também, desculpa. Não, mas tá bom. Estamos no ar. Que é assim, quando eu acho que tem mais alguém responsável pelo que eu fiz, eu falo para o juiz, eu quero denunciar a lide a essa pessoa aqui. Pois bem, o contrato de seguro previa praticamente para todos, a denunciação da lide à seguradora. Né? Aí, como era feita a denunciação da lide, todo mundo ficava sabendo que o médico tinha seguro. Hoje, a maior parte das seguradoras não existe a denunciação da lide. Basta ser notificada. Então, você notifica a seguradora, né? E ela então fica sabendo e acompanha o processo. De tempos em tempos eles pedem informações. Até porque eu acredito que a própria seguradora tem interesse em acompanhar no sucesso da defesa do médico, porque no fundo o prejuízo acaba caindo para ela. Como funciona isso aqui? O seguro ele cobre. Ele cobre. Em princípio, a condenação até o limite da apólice, né? Evidentemente. E cobre as despesas com o processo. Então, cobre o próprio advogado, né? O honorário do advogado, o honorário de perito, o honorário de assistente técnico. Porque é uma coisa que a gente ouve falar. Às vezes, é evidente que não houve erro, a sentença, vamos dizer, declara que não houve erro, mas contudo o médico teve que bancar o advogado e perícia e etc, etc. Isso que a gente fala, que às vezes o seguro não é propriamente contra erro médico, é contra a reclamação. Entendo. Né? Porque basta ser reclamado para a pessoa ter o médico tem a obrigação de contratar um advogado, depois vai pagar a perícia, ou metade da perícia, vai pagar assistente técnico, entendeu? Quer dizer, Agora, eu ouvi dizer que o seguro, como se fazia, era um seguro particular, individual, ele parece que houve um barateamento quando se começou a trabalhar com uma apólice coletiva. Como é que é o conceito da apólice coletiva? Olha, é muito parecido, se não for idêntico, ao de apólice coletiva na área da saúde, da operadora de saúde. Sim. Um certo número de pessoas se unem, evidentemente, que a própria operadora faz, a própria seguradora providencia, né? E eles, como o contrato é em escala, né, diminui o preço de cada um. Claro que isso pressupõe que a sinistralidade também não seja absurda, porque se ela for absurda, evidentemente a apólice perde o sentido. Então esse é o risco, mas é muito... Assim, eu nunca tive... Ou seja, se temos lá 40 médicos numa apólice, o eventual sinistro que ocorra será, de uma certa forma, bancado pela apólice. Já no prêmio que paga. No prêmio que paga, Prêmio, na verdade, a gente fala que prêmio é o que ganhou, mas prêmio é o que se paga. É o que se paga, é engraçado. Como é que é isso aqui? Pois é, então, eu não sei explicar por que isso, mas é verdade. É o prêmio que o seguro recebe para te proteger. É isso, por isso que chama prêmio. Em vez de ser mensalidade, chama prêmio. Agora, essas apólices, elas me parece que podem também abranger
um seguro para o médico no caso de uma invalidez temporária, uma coisa assim, não é isso? Pode, ela precisa ser contratada também, né? Não é assim, não é que faça parte do seguro, mas ela pode ser contratada. Tem um determinado valor em função da renda do médico. Se ele tem uma invalidez temporária, ela é coberta. E no caso a invalidez só relacionada ao trabalho médico, ou se ele cair da motocicleta vale também? Não. Eu entendo. Se ele está inválido, ele está inválido. Só não pode ser invalidez definitiva. Isso, porque assim, ele não está podendo trabalhar. Então, pouco importa que ele caiu da motocicleta. Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos dizer assim, em termos de planejamento. Quando um médico deve começar a ter seguro? Em que momento da vida dele? Assim que se forma. Mesmo quando ele é residente, porque o residente pode ser processado também. Né? Como médico. O residente é médico para todos os efeitos. Então, a rigor, quando ele se forma, ele deveria fazer um seguro. Fazer um seguro. E existe também uma coisa da retroatividade, alguma coisa assim, não é? Exatamente. Quer dizer, a reclamação, o seguro por reclamação, a reclamação pode, geralmente, quando a pessoa faz o primeiro contrato, retroage até um certo número de anos, 3 anos, geralmente, né? Então, não é só... É necessário que a reclamação seja feita durante a vigência da apólice, mas o fato pode ter ocorrido antes. E se ele continuar pagando, vale desde do início da contagem do tempo. Mesmo que ele mude de seguradora? Quer dizer... Aí depende da negociação com a seguradora. Entendo. Não é toda Mas o importante é que não pare de pagar. Não pare de pagar. Se ele parar de pagar um dia, ele perde a retroatividade. Quebra a retroatividade. Tudo começa a contar dali para frente. Se você teve um caso reclamante de 2 anos atrás que resolve reclamar agora... Hoje, se ele tiver direitinho, pagou e não suspendeu o pagamento, tudo bem. Senão, ele perde a retroatividade. Se quiser responder, responda. Não sei se o senhor chega nesse nível de conhecimento das apólices, mas hoje, um médico com seus 30 anos de idade, que é também cirurgião, eu sou médico, sou oftalmologista, só não tenho 30 anos de idade, e opero. Quanto mais ou menos seria a mensalidade de o senhor saberia isso aí? A mensalidade? Mensalidade. Olha, valores assim exatos eu não sei, mas eu posso garantir para você o seguinte, que é muito mais barato do que o seguro de um automóvel do tipo um BMW, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, é muito mais barato que o IPVA. É uma coisa assim ridícula de barata. Numa apólice coletiva, 500 mil deve estar por volta de uns 3 mil reais por ano. Por ano? É valor aproximado, né? Eu não tenho assim de cabeça porque eu não seguro, mas é mais ou menos por aí. É muito barato, não dá para não ter. Realmente é um absurdo. Seria algo como R$250 por mês, por aí. Mais ou menos isso. Tanto clínico e cirúrgico. Geralmente tem os grupos de risco, né? Então, por exemplo, tem maior prevalência cirúrgico é mais caro que clínico, obstetrícia é um dos mais caros, cirurgia plástica então vou dizer que é mais barato que tomar um cafezinho todo dia. Com certeza. Não tem, do ponto de vista de custo, não tem sentido a pessoa não fazer. Poxa vida, e pensando, né? Não, mas eu não erro. Mas pode ter o processo. O fato de você não errar não quer dizer que não tem o processo, né? Sem contar que assim, ninguém garante que não erra, né? Um dia a pessoa pode errar. Pois é. Mas a maior parte das vezes não é erro. Isso, né? E a maior parte das vezes não é erro. É a pessoa que interpreta como sendo erro, o médico vai lá, acaba se safando, mas já pagou. Já teve de pagar o advogado, já teve de pagar Exato. E isso aí é sem retorno, né? Sem retorno. Na maior parte das vezes, porque a maior parte dos casos de processo contra médico, as pessoas se beneficiam do benefício da justiça gratuita. Né? Então não tem como cobrar da outra parte. Por isso que muitas vezes até a própria perícia é o médico que banca. O médico acaba pagando também. Que seria porque ele tem que provar que ele não é culpado. Exatamente. Então, como a parte não consegue pagar, a outra parte, né, a parte autora, acaba que o médico e eventualmente o hospital, né, os réus têm de pagar. Porque é hábito, inclusive, que, vamos dizer, o advogado da parte reclamante atue também o plano de saúde e atue também contra o hospital, né? E não se divide a coisa, a responsabilidade do médico é uma coisa, do hospital é outra? Não, quando é dividido pelos réus. Se for, por exemplo, vamos supor assim, o perito fez lá um orçamento de R$12 mil, são 3 réus, cada um paga 4 mil.
E no caso da indenização, vamos dizer, se houver uma condenação? Então, a condenação, via de regra, é solidária. Isso significa o seguinte, que todos os réus devem o total. Né? Quer dizer, e o autor que ganhou a ação, exequente no caso, pode ir no patrimônio que ele achar que é mais fácil, mais sólido. Acaba indo geralmente no do hospital, porque que as pessoas jurídicas têm. Mas depois o hospital tem direito de ação de regresso contra o médico também. Sim. Quer dizer, se o hospital entender que aquilo é culpa exclusiva do médico, ele pode provar isso aí e pedir que ele seja ressarcido. Ressarcido pelo médico. Entendo. Então, convém tomar cuidado e fazer o consentimento informado. Isso. Existe um padrão de consentimento informado? Assim, parece que as especialidades costumam ter... Exatamente. Quer dizer, cada especialidade deve ter o seu conjunto, porque é óbvio que um problema de oftalmologia não pode ser comparado com um problema de cirurgia cardíaca, de obstetrícia. Assim. E mesmo dentro de cada especialidade, os grandes grupos de procedimento cada um deles tem um tipo de procedimento de termo de consentimento informado próprio. Né? Montado para aquelas, quer dizer, meio enfocando a problemática daquela especialidade e os riscos daquela especialidade. Mas mesmo assim, para os grandes grupos, como tem as tabelas da MB, a gente se baseia... complexidade, de coisa assim. A gente se baseia na tabela para fazer os termos de consentimento informado para cada grupo da tabela. Quer dizer, tenha seguro ou não tenha seguro, você tenha o consentimento informado. Na área clínica, há momentos em que um consentimento informado também é aplicável? Eu entendo que sempre é aplicado, porque ele não é só para procedimento cirúrgico. Primeiro que, em princípio, é para qualquer procedimento. Até, teoricamente, para passar um intracate, pegar um vaso profundo. Para dar uma terapia de choque, uma coisa desse tipo. E eu entendo que é um pouco diferente, mas, por exemplo, no consultório, o médico devia ter um tipo de contrato específico que ele apresenta para o paciente no dia que o paciente vai fazer a primeira consulta. Está entendendo? E depois, eventualmente, alguns documentos mais... Eventualmente, se ele der alguma medicação mais fora digamos assim, do comum, né? Eu acho que sim. Eu entendo, mas sabe, Sérgio, assim como a própria classe médica ainda não tem essa visão de que o seguro serve para defendê-la e não para extorquí-la, vamos dizer assim, né? Eu creio que a população também, se chega num consultório e tem lá um contrato para ele assinar dizendo que o médico não se responde, eu acredito que a cultura ainda não está nesse nível, né? Mas precisa ir refazendo essa cultura, né? Exato, a partir dos próprios colegas. Isso, digo, para mudar a cultura, o próprio médico tem de... Eu tenho visto alguns exemplos, até na minha família, não tem nada a ver com a minha prática profissional, não. Sim. De contratos muito bem elaborados. Muito bem elaborados, contratos cirúrgicos, né? É mais fácil porque é um procedimento focal, né? Entendo. Mas eu tenho visto contratos muito bem elaborados, é possível fazer. Porque também um consentimento informado que seja muito abrangente, muito superficial, muito sensu lato, ele não tem valor. Tem menos valor. Tem a jurisprudência que fala consentimento informado em blanket, quer dizer, não, assim, existem riscos, não. Você tem que dizer quais são os riscos. Entendo. E aí fica aquela coisa de assim, até onde você vai, né? Até onde, entendeu? Você, por exemplo, alguma coisa que acontece de uma vez em 1 milhão, você avisa o paciente. Exato. Né? É como o pessoal reclama de bula de remédio, né? Se for ler bula de remédio, não toma remédio nenhum, mas a lei diz que tem que estar lá. Hoje existe, inclusive, a bula alternativa, que é um pouco mais explicativa e atenua um pouco essa coisa, né? Mas realmente existe, na verdade, culturalmente um abismo muito grande, geralmente, entre o entendimento do que é a consulta e o tratamento médico para o médico e para o paciente. O paciente tem muitas vezes a noção de que ele está comprando um pouco de saúde, né? E que de fato não é. Mas precisa mudar essa cultura. Perfeito. Então, assumo aqui como seus conselhos, né? Tome cuidado, tenha uma boa relação médico-paciente, isso é fundamental. Prontuário bem feito. Prontuário bem feito, você está se documentando, não é isso? Se concordar, tenha essa retaguarda do seu seguro porque o advogado da seguradora também é um advogado especializado, quer dizer, não é o meu primo que faz trabalhista que vai lá, né? Não é?
E o consentimento informado bem feito, bem estruturado. Dúvida. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Dr. Sérgio Pitelli e eu espero que os conselhos dele tenham conseguido repercussão, porque é uma cultura a ser mudada, sabe? Uma resistência que não se justifica. É a minha opinião também, doutor. Tá? Quero agradecer aos colegas pela atenção, por essa apresentação que fizemos, por essa entrevista. Quero dizer que a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tem portas e janelas abertas, tá? Para que vocês nos deem sugestões, para que vocês nos proponham temas e nos proponham entrevistados. Doutor Sérgio, muito obrigado. Eu agradeço pelo sucesso. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar para a minha faculdade, para os meus colegas. Obrigado, viu? Obrigado.